sobre as igrejas e as agências missionárias? Claro que sim, né? Mas será que o governo de Cristo sobre a sociedade é só sobre a igreja? É só sobre a agência missionária? Não. Tem outras esferas da vida. Por exemplo, a esfera ética, o que ele chamou de esfera ética, que é a esfera do casamento, da família. Deve Cristo governar sobre a família? Sim. Mas tem outras esferas que são importantes. Vamos pegar aqui, por exemplo, a esfera, o que ele chamou da esfera jurídica, o Estado, os partidos, os movimentos de pressão, tá? Governos justos, que tragam a justiça de Deus. Cristo deve governar sobre essa esfera também. A igreja deve influenciar sobre essa esfera. Isso é missão integral. Outras esferas, por exemplo, a esfera econômica. Será que Cristo quer governar sobre a esfera econômica? E aí você vê, às vezes, o empresário cristão, que ele tem a empresa dele, né? Ele está lá, ele acha que está lá só para evangelizar os funcionários, mas ele não consegue ter um diálogo crítico com a cultura a ponto de questionar se a verdade de Deus está sendo aplicada na maneira como ele gera o negócio dele. E aí, às vezes, ele vai lá e evangeliza o funcionário, mas, por exemplo, trata o funcionário com injustiça. Será que isso é missão integral? Em vez de permear a própria ação do indivíduo, redimindo verticalmente o que ele faz, ele só consegue ver a penetração horizontal, ou seja, ele gera o negócio como qualquer outro empresário, mas ele quer salvar a alma do funcionário dele. Ou como o educador, que é um educador como qualquer outro, só que no final do dia ele cita o versículo bíblico. Ou então ele ora pelos alunos, ele bota um versículo na parede. Ao invés de pensar o que significaria redimir os currículos escolares. Ou como político, que vai ser político para defender os interesses da igreja e não para redimir as práticas políticas. Para fazer política a partir dos princípios de Deus nas Escrituras. Estão entendendo a diferença? Entre uma missiologia integral e uma não integral. Entre uma integral e uma que eu chamo de gnóstica. O gnosticismo evangélico. Né? Que quer só povoar o céu e não quer transformar a terra. Se o projeto de Deus fosse só povoar o céu, Jesus não teria ensinado a gente a orar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Ou seja, o reino é dos céus, mas é para a terra. É para ser implantado na terra. O projeto de Deus é terreno, tá? É o discipulado das nações. Nós temos outras esferas, a esfera estética, a esfera da beleza. Deus é belo, e Deus cria beleza. É a esfera da arte. O que significaria fazer uma arte que reflete o caráter de Deus, mostra quem Deus é? Já pensamos nisso? Quantos artistas cristãos, quantos artistas se convertem e largam o talento que Deus deu para eles, porque se converteram e não pode mais expressar arte? Ou então, quando faz arte, só pode fazer arte sacra. Tudo isso é falta de um entendimento de Cristo governando a esfera estética. O que significaria isso? A aplicação dos princípios do reino na esfera da beleza, na esfera da arte. E aí temos a esfera biológica, a esfera lógica, por exemplo. É a esfera da revista científica, a esfera das universidades, da pesquisa científica. Onde estão os cientistas cristãos, os jovens vocacionados para essa área, para produzir conhecimento a partir de princípios da palavra? A igreja abandonou isso há muito tempo, como se isso não fosse parte da sua missiologia. Algumas das melhores universidades do mundo nasceram de avivamentos. Hoje estão secularizadas, né? Porque nós abandonamos isso como a missiologia da igreja, como a missão da igreja. Então entregamos para o secularismo, para outros sistemas de crença. O que o Herman Doivard vai dizer? Que a igreja Cristo deve governar sobre todas essas esferas da vida, com esses princípios universais e fundantes, que a igreja é uma fomentadora de vocações para todas as esferas da vida. A igreja tem que enviar mesmo o rapaz lá com vocação para a ciência, manda lá para a esfera lógica, para a universidade fazer pesquisa científica. Manda lá o artista fazer arte, o político com vocação política mesmo,
vai ser um político, vai redimir as práticas políticas, o economista, a igreja deveria fomentar vocações para todas as esferas da vida. Isso que é uma igreja sábia. Isso é entender missão integral. E um erro seria tirar Cristo do centro e colocar a igreja. Às vezes a igreja quer entrar aqui. Mas a igreja não tem que estar no... A igreja é uma das esferas de governo de Cristo. Por exemplo, o pastor não pode vir aqui dizer para o cientista como que ele tem que fazer pesquisa científica. O pastor não pode dizer para o cientista, pesquisa científica se faz assim, assim, assim. E também não pode ir para o prefeito, aqui ó, dizer como governar. Ele pode influenciar. Da mesma forma, o presidente não pode vir aqui para o centro e dizer como que deve ser administrada a Santa Ceia. O Estado não pode intervir nas questões de liberdade de consciência dos indivíduos. Então, cada esfera tem as suas próprias leis e deve se respeitar mutuamente, mas Cristo governando sobre todas elas. Então, entender isso muda a minha missiologia. Por quê? Missão integral não é só a esfera pística. Quero ser um missionário, então eu vou ficar dentro da igreja, eu vou para o seminário para ser um pastor. Missão integral, a gente precisa de gente de todas as esferas. Precisa de artista, precisa de político, precisa de economista, precisa de cientista. Isso é uma missão integral. O que é desenvolvimento comunitário? É a redenção das esferas no âmbito da comunidade. Trazendo o governo de Deus sobre todas as áreas da vida. Tá? Eu entendo que... Pode. Tem que estar em todas as esferas, declarando Cristo abertamente, ou aquela coisa meio, vamos pregar aqui sem palavras, tem que estar lá falando a evangélica, Jesus, ou não, aqui vamos falar mesmo de projeto social. O que vocês acham? Carlos Queiroz vai responder essa. Depende do que você entende como reino de Deus, né? Acho que não dá para negociar com si. Agora, existem inúmeras estratégias e formas de compartilhar o evangelho. Sem negociar com si. Que mais? Oi. Tá, desculpa. Tá. É restaurar princípios e não evangelizar. Tá. Quem mais teria alguma contribuição? A conduta da pessoa. É como foi falado já, né? Evangelize sempre. Se necessário, use palavras. É o testemunho. Ok. Deixa eu dar um exemplo do mundo do trabalho. Você passa essa cadeira para mim. Faz de conta que essa cadeira é de madeira, tá? Foi um carpinteiro que fez essa cadeira. E esse exemplo que eu vou dar é um exemplo histórico, é um exemplo real. Eu posso, ao olhar para a cadeira, saber se quem a fez era um carpinteiro cristão ou não? Pela qualidade? Pois havia um carpinteiro, depois da reforma, na época da reforma protestante, que ele fazia cadeiras. As pessoas sabiam quando era ele que tinha feito ou não. Se fosse hoje, aquilo que eu chamo de gnosticismo evangélico, teria um peixinho aqui, né? Um peixinho ou um versículo. É aquela coisa, né? Sabe como é que as pessoas faziam? Elas olhavam o fundo da cadeira. E se aqui, onde ninguém vê, fosse feito com a mesma qualidade do que aqui, onde todo mundo vê, o carpinteiro era cristão. Porque ele fazia a cadeira para a glória de Deus. Tá? É uma outra maneira de se entender. Eu posso botar o peixinho aqui, ou eu posso fazer o fundo da cadeira para a glória de Deus. Aliás, essa cadeira não foi feita para a glória de Deus, pelo jeito, né? Vocês entenderam isso?
é aplicar princípios fundantes, princípios universais nas diferentes esferas